E aí, galera? Bom dia. Bom dia, né? Espera a galera chegar aí. Espera a galera chegar primeiro. E aí? Vamos. Galera, eu conversando ontem com a... Eu fui à escola ontem, né? Com a Elisângela. Eu queria conversar algumas coisas e tal, sobre alguns planos, algumas ações. E mediante também alguns alunos conversaram comigo em relação à questão de tipo de fazer uma revisão, de tipo fazer uma aulão de revisão, etc, não sei o que, blá, blá, blá. Curso, né, específico aí. Não dá para ser mais extensivo, mas dá para fazer intensivo, né? A gente começar em setembro, ser setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. Que eu já metia janeiro no meio da história. E há a possibilidade também, porque o número de alunos não vai ser muito grande, então a gente não vamos ultrapassar 20 alunos. E aí, de fazer um curso de revisão de física e de química, né? A Elisângela também, conheci com a Elisângela, ela liberou que a gente utilizasse o Zoom da escola no contraturno para iniciar em setembro, caso as aulas não tenham retornado ainda, mas há uma grande pressão para que as aulas retornem. Mas mesmo assim, né, eu vou manter uma carga horária dessa semipresencial e se voltar, a gente fica uma parte presencial, uma parte semipresencial. Vai ser um conteúdo um pouco mais enxuto, vai ser um conteúdo mais evidente do que caiu também. A questão de valores eu não discuti com ela ainda, vou conversar com a Grise a possibilidade disso, isso a Grise ainda está no projeto, né? Como a gente dividiu isso em um tempo, era 60 horas a aula, vai ter que reduzir isso para um tempo menor, porque nós temos menos meses, mas depois eu falo para vocês assim que a Grise topar. Então a gente faria isso via Cristo Rei, né? Via Cristo Rei, esses cursos de revisão para o Enem. Só que aí eu vou estender até aquela semana de janeiro lá, lembra? Então a gente dá uma pausa naquela semana que antecede o dia 17 e naquela semana do dia 18 até o dia 22, que é numa sexta-feira, a gente faria uma revisão para o dia 24, que é o dia final. A gente faz a última aulão ali para concluir. Então a gente vai falar. Só que aí, como inclusive eu conversei com a Ana Flávia, para que esse curso seja viável, independente via Cristo Rei ou via qualquer outra coisa, eu tenho que ter um número menos de 15 alunos, senão não está nem viável. E aí vou convidar a galera do pré, vou convidar vocês, depois daqui a pouco eu mando a grade para vocês, né? Essa semana eu estou trabalhando nisso, aí eu converso com vocês sobre essa possibilidade. Então seria um curso de revisão de química. Na química eu poderia dividir com a Grise se ele topar. Então se a Grise topar, a gente faz via Cristo Rei, tá? Eu sozinho é insuficiente, eu não consigo manter tudo isso aí. Caso a Grise... Jonati, Oi? mas aí não ia ter o outro? Então, é isso que eu estou te falando. Porque meu grande problema era eu alugar um Zoom para fazer isso, entendeu? Aí ficaria menos inviável ainda ter que ter um Zoom. Então, a Elisângela conversou comigo e ela liberou a possibilidade. Porque, Ana Flávia, acredita que se eu conseguisse colocar presencial alguma parte, em algum momento desse curso, não seria melhor? Sim. Entendeu? Então, eu fazer
via Cristo Rei é muito melhor, porque eu conseguiria, em algum momento, ter presencial. Mas Que por se- que que você tem que alugar um Zoom? Não, você não está entendendo. Que se eu tivesse que fazer ele, suponhamos, que eu tivesse, se o Cristo Rei não cedesse o Zoom, eu teria que fazer via plataforma. Porque, você entendeu? A parceria do Cristo Rei é para ceder a sala de aula, para a gente possa ter aula, quando isso for possível. Então, a gente começaria online, e aí liberou as escolas, Ana Flávia, a gente toma, volta para as salas de aula. Você me entendeu o que eu estou falando? Não Sim. foi essa a sua primeira ideia? Começar É, online e depois ser presencial? pode ser. Então eu fui conversar com a Elisângela essa possibilidade. Ela falou, não, gente, é possível. Já foi autorizado. Eu falei, só que o problema é que o tempo agora é bem menor, né? Então tem que ser mais corrido, né? Tem que ser um número maior de aulas. Aí eu tenho que ver a disponibilidade de vocês. Vocês preferem no vespertino, no noturno. Quando a gente voltar, a gente vai ter que ter aula aos sábados. Entendeu? E a escola vai estar aberta para isso. Sim? Então eu vou sentar com a Grise, ver se ele topa, se ele quer também, né? Que a gente faria via Cristo Rei. Que também que seria. Aí se eu faço via Cristo Rei, ou Ana Flávia, a gente não faria aquele, entendeu? Mas aí depende muito da disponibilidade dos alunos. Porque a gente precisa de 15 alunos, pelo menos. Né? 15 alunos, pelo menos. Se a gente, por exemplo, em Vitória, a gente tem um grupo de 8, 7, 8 alunos que querem fazer em Vitória. Se eu consigo, pelo menos, mais uns 10, 15 Linhares, a gente consegue. 10 alunos, com os 8 de lá, daria 18, daria uma turma. Aí a gente não consegue fazer via Cristo Rei, porque os alunos não vão vir de via Cristo Rei, temos que fazer via Zoom. Mas se eu consigo 15 alunos do Cristo Rei, a gente faz só Cristo Rei. Alunos de terceiro e pré. A gente faz só Cristo Rei. A gente não precisa fazer com os alunos de Vitória, entendeu? Agora, se eu não consigo esse grupo de alunos, a gente convida vocês para fazer junto com os alunos de Vitória. A galera que está lá, do Salesiano, do Madan, das escolas particulares que querem fazer particular também. Novo Primeiro Mundo, lá onde Chante trabalha, tá? A gente convidaria esses alunos para fazer. Tem um grupo aí também que quer fazer. Tá? Mas aí a gente vai trabalhar. Então, primeiro eu vou abrir inscrição só para o Cristo Rei, para ver o quantitativo de alunos. A gente faz isso rapidinho. Dando 15 alunos, a gente começa via Cristo Rei. Não dando, eu ofereço para vocês aquela outra possibilidade de fazer com os alunos de Vitória. É porque meio que o de Vitória seria aprofundamento em química, né? Sim, sim. E o daqui, revisão. Seria mais ou menos isso. Entendi. Sim? Aham. Mas aí depende muito do Agrise, né? Se o Agrise vai topar. Mas vamos lá. Eu vou mandar para vocês o link e as observações para que vocês consigam analisar. Galera, o que nós estamos estudando? Termoquímica. Eu vou abrir, inclusive, o livro de vocês para mostrar para vocês que o que nós já estudamos, vocês têm capacidade plena de resolver exercícios do livro de vocês. Deixa eu voltar aí para o livro de vocês. Deixa aqui. Não sei se vocês foram para a aula de vocês, dar uma analisada, dar uma observada na aula de vocês. Material didático, livro online. Química. Química 4. Livro... Isso é no livro 3, né? Se não me engano. Deixa eu dar uma olhada se é no livro 3 mesmo. Termoquímica 1. Galera, então, antes de eu continuar no meu slide, olha aqui, vamos fazer uma revisãozinha do que nós já estudamos. Vocês analisaram aqui, então, introdução à termoquímica,
Eu estou falando de calor de reação. Tá vendo que ela pode ser expressa tanto em calorias quanto em joules. Lembra que o K vem na frente para poder... É um prefixo de quantidade. K é 1000 qualquer coisa. A gente não consegue trabalhar com a entalpia de uma substância, só consigo trabalhar com variação de entalpia durante um processo. E essa variação de entalpia é sempre a entalpia final menos inicial. Tá? Então, eu calculo variação de entalpia. Quando eu penso de final, eu estou pensando em entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. E existem processos, de acordo com essa variação de entalpia, os processos são classificados em exotérmicos ou endotérmicos. Os processos exotérmicos são os processos mais comuns na natureza. Então, eu tenho mais reações exotérmicas do que endotérmicas. Não é tão comum. Quando a gente leva o aluno para o laboratório, para eu fazer uma reação endotérmica, eu tenho mais dificuldade para encontrar reagentes. Para fazer reações exotérmicas é muito tranquilo. Por exemplo, a diluição de um ácido em água, a ionização de qualquer ácido em água é uma solução exotérmica. Libera calor. Você coloca a mão no becker, ele vai estar quente. Os outros processos ficam mais difíceis para a gente poder fazer isso via laboratório. Nós aprendemos também que os calores eles poderão vir na forma de variação de entalpia ou com calor embutido dentro da reação. Foi até a discussão que nós tivemos com a Ana Flávia. Ela falou assim, olha, mas lá no livro tem um valor negativo lá de energia. O que quer dizer? Quer dizer que esse sinal negativo ele deveria estar onde? No membro do lado dos meus reagentes. Então quer dizer que esse calor foi o quê? Foi consumido. Então, o processo é endotérmico. Então, vocês estão percebendo que para uma equação endotérmica, olha as 3 maneiras diferentes que eu pude representar. Com variação de entalpia positiva, processo endotérmico. Com calor do lado dos meus reagentes, o processo também é endotérmico. E quando eu coloco o calor do outro lado dos produtos, ele passa a ser negativo. Isso aqui, gente, juro a vocês, eu nunca vi aparecer, tá? Em exercício de vestibular. Só para mostrar para vocês que pode, né? De possibilidades para acontecer. Via gráfico é assim. Numa reação exotérmica, há perca, há decréscimo de energia. Então, a entalpia dos meus reagentes é maior do que a entalpia dos produtos. Então, há uma queda. Olha, setinha para baixo. Olha aqui, ó, gente, ó, setinha para baixo, perdeu energia, processo exotérmico. Setinha para cima, ganhou energia, processos endotérmicos. Show? Tranquilo para vocês? E aqui a nossa equação termoquímica que eu já havia discutido com vocês. Aqui ele fala de fatores que influenciam no valor da variação de entalpia de uma reação. Então, a quantidade de produtos, sim. Se eu aumento a quantidade de produtos, gente, eu queimar um palito de fósforo e queimar uma tora de árvore, qual que libera mais calor? O palito de fósforo? É óbvio que não. Mas os ambos não são madeira? São. Mas eu estou queimando uma tora de árvore. Então, se eu aumento a quantidade dos meus reagentes e produtos, automaticamente o calor liberado ou absorvido será muito maior. Perfeito? Então, quer dizer que a quantidade influencia? Influencia. Tá? O estado físico, professor, influencia? Claro que influencia. Então, à medida que eu separo essas partes... Oi? Então, se você tiver uma reação química e você conseguir simplificar ela, para assim dividir por 2 todos os fatores, você também divide a energia por 2? Também por 2, nós vamos ver isso na lei de Hess. Sim, se eu multiplico a minha equação pelo mesmo número, a minha variação de entalpia também multiplica por esse número. Então, se eu multiplicar todo mundo por 2, a variação de entalpia também multiplica por 2. Se eu dividir todo mundo por 2, a minha variação de entalpia também é dividida por 2. Certo. Lá na lei de Hess, a gente vai ver isso aí. Perfeito? Microscopicamente pensando, como é que ficaria o estado sólido? As partículas estão bem juntas uma das outras, perfeito? No estado líquido, ela já ganha um pouquinho mais de liberdade. No estado gasoso, ela tem uma grande quantidade de grau
de liberdade. Elas são Professor, interações intermoleculares. Oi? aproveitando isso, o estado de plasma, as moléculas se soltaram completamente, elas só estão flutuando ali, ou elas ainda têm alguma ligação entre elas? Então, Murilo, a maior parte da matéria está no estado de plasma. Então, vamos entender assim, no estado sólido, eu tenho essas moléculas, essas estruturas bem juntas, com forte interação intermolecular, ou interatômica, o íon, molécula e tal, e a partir do momento que passa para o estado líquido, elas começam a se separar, mas a estrutura das moléculas ainda são mantidas e um certo grau de interação entre elas. Quando eu passo para o estado gasoso, a estrutura da molécula do átomo ainda é mantida, só que elas perdem as interações intermoleculares ou interatômicas, né? Se eu pensar em uma estrutura monoatômica, a partir do momento que eu aumento o grau de energia dela, eu vou perder a estrutura atômica. Ah, entendi. Está entendendo? Aí a estrutura atômica das minhas moléculas são perdidas. É como se fosse um estado antes de eu ter uma estrutura atômica. Então, eu tenho lá elétrons e os quarks livres por ali, entendeu? Eu tenho uma estrutura que antecede a formação estrutural dos átomos e moléculas. De tanta energia que tem, esses elétrons saem dessas eletrosferas, né? E assim com algumas partículas nucleares também. Entendi. Tá? Seria esse estado de plasma. De tanta Obrigado. energia que tem essa estrutura. Se eu não me engano, mais de 99% do universo está no estado de plasma. Tá? É a maior... Na realidade, a gente fala que hoje é a maior, mas tem essa matéria negra aí, que é complexa. Então, tem muita coisa para a gente poder aprender do universo ainda. Galera, à medida que eu vou aumentando o grau de liberdade dessas partículas que compõem essa substância, elas têm mais energia. Então, quer dizer que para eu sair do estado sólido para o estado líquido, ou do líquido para o gasoso, ou do sólido para o gasoso, eu preciso de energia. Então, há um processo endotérmico. Agora, se eu vou diminuir o grau de agitação dessas partículas, se eu vou diminuir o grau de liberdade dessas partículas, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que te retirar a energia delas. Então, é um processo exotérmico. Então, a fusão. Só se pensar, a fusão, o que é? Sair do sólido para o líquido. O líquido tem um grau de liberdade maior do que o sólido. Então, quer dizer que essas partículas têm mais energia, estão se agitando mais. Logo, elas precisam ganhar de energia de algum lugar. Da onde que vem? Do meu sistema. Então, é um processo endotérmico. Do líquido para o gasoso, a vaporização. Também um processo endotérmico. Professor, mas a evaporação é um processo endotérmico. Porque a evaporação é um processo lento, mas ela ocorre através da absorção de energia da minha vizinhança. Né? O sol, né? O ambiente fornece energia para que esse líquido evapore. Mas é um processo lento, mas é um processo endotérmico. Aqui, então, gente, fica claro para a gente que a energia contida em uma substância no estado gasoso é maior do que a energia contida nessa mesma substância no estado líquido, que é ainda mais energia contida nessa substância no estado sólido. Então, o estado de agregação influencia na quantidade de energia que tem aquele meu sistema. Então, eu posso pensar assim, maior grau de liberdade, maior entalpia tem aquele meu sistema, porque mais energia, mais agitação. Tá? E aí, gente, quando a gente muda, né? Tem mais um pouquinho aqui. Então, olha para o gráfico. Tudo está formando água. Só que em 3 estados físicos. Eu estou na página de vocês, na página... deixa eu consertar aqui. Deixa eu tirar meu... Opa. 70, isso mesmo. Página 70. Agora, olha só, galera. Olha essa parte aqui do gráfico de vocês. Tudo está formando água, correto? Que tudo está formando água. Só que vocês estão vendo que a variação de entalpia para formar água no estado gasoso é menor do que a variação de entalpia para formar água no estado líquido. Que é menor do que para eu formar água no estado gasoso.
Tá vendo que todos os processos são exotérmicos? Ó, o meu reagente, que é o hidrogênio gasoso e oxigênio gasoso, essa reação de síntese para a produção de água, a reação por si só é um processo exotérmico. Então, se eu tenho hidrogênio e tenho água, faça a fotólise aí, produza água aí, né? Fotólise não, né? Faça a reação e vou produzir água, é um processo exotérmico, libera energia. Sim? Só que a energia será mais liberada se eu produzisse água no estado sólido. Eu não estou falando, professor, mas você disse que se eu saio de água sólida e transformo em água líquida, eu tenho um processo endotérmico. Sim, ó. Olha onde que está a água líquida, olha só onde que está a água sólida, onde está a água líquida. Eu estou subindo. Se eu estou subindo, o processo é endotérmico. Eu não estou falando saindo de hidrogênio e oxigênio. Eu estou falando que saindo de água sólida para água líquida, eu preciso de receber energia. É um processo endotérmico. Agora, saindo de hidrogênio e oxigênio para formar água, independente do estado físico, são processos exotérmicos. Só que, dependendo do estado físico da água a ser formado, eu posso liberar mais ou menos energia. Se eu for formar água no estado sólido, a variação de entalpia é maior do que eu formar essa mesma água utilizando os mesmos reagentes, hidrogênio e oxigênio, formar no estado líquido e formar no estado gasoso. Tá? Outra influência que nós temos também é o estado alotrópico. O que é alotropia? Alguém lembra o que é alotropia? Acho que é todos os estados juntos. Não. Alotropia é uma... É os negócios do grafite lá. Isso, é um fenômeno químico. Poleno, sei lá das coisas. E isso é um fenômeno químico aonde eu tenho substância simples. O que é uma substância simples? É uma substância formada por um único elemento químico que aparece de forma diferente na natureza. Por exemplo, o gás oxigênio e o ozônio. Ambos são substâncias simples formadas pelo mesmo elemento. Só que na natureza é encontrada em duas substâncias diferentes. Ozônio é uma coisa, oxigênio é outra. O carbono, ele é encontrado na natureza de, mais precisamente, três formas alotrópicas. Grafite, carbono grafite, carvão e diamante. Claro que agora nós temos os nanotubos, os fullerenos, né, os grafenos, mas vamos pensar assim, a nível médio para vocês, carvão, grafite e diamante. Então quer dizer que o carbono... Professor, mas se você fosse para a natureza, você acha que o carbono, eu vou encontrar carbono mais fácil em qual forma? Carvão, grafite ou diamante? Qual forma que é mais abundante? Carvão e grafite. Carvão? Carvão é mais abundante. É. Então quer dizer que se ele é mais abundante, então quer dizer que é a forma mais estável do carbono. É a forma mais estável. Olha no gráfico aqui para a gente aqui. Olha só. O grafite reagindo com gás oxigênio, produzindo dióxido de carbono, olha a quantidade de energia que ele libera. Menos 94 quilocalorias. Carbono diamante reagindo com oxigênio libera para a gente menos 94,5 quilocalorias. O que isso quer dizer? Que o processo inverso, eu preciso de mais energia para acontecer. Logo, é um processo mais difícil de acontecer. Quanto mais energia esse processo precisar ter para acontecer, menos espontâneo, mais difícil vai ser. A gente consegue produzir. A gente consegue queimar diamante? Oi? Tem como Tudo pode queimar ser diamante? queimado. Tudo pode.
Depende das condições de temperatura e pressão. Tudo pode. Tudo. Tudo pode ser. Essa eu não sabia. Tá? Claro que, professor, hoje a gente consegue, por exemplo, Murilo, eu estou falando aqui em condições extremamente atípicas na natureza que não vai acontecer isso, tá bom? Ah, tá. Na natureza, não. Estou falando isso em questões extremas. A gente consegue transformar carvão em diamante? Consegue. Consegue, você faz isso. Por exemplo, é muito comum nos Estados Unidos as pessoas utilizarem, cortam o cabelo, pegam uma quantidade de cabelo, transforma em carvão, queima, né? E aí produz diamante. E faz lá um cordão, um brinco, um anel, uma pulseira com diamante, seus restos, parte do seu corpo. Às vezes faz isso, faz uma joia para guardar os restos mortais de um ente querido. Então o cara perdeu alguém da família, e lá é muito comum cremar, né? Leva para o crematório, parte daquela cinza, você faz o quê? Você faz um diamante, você faz uma joia para guardar aquilo como um símbolo material de alguém que foi tão especial para você. Aí fala assim, professor, mas eu não quero fazer isso, tal. Ei, você faz uma tatuagem, pô. Quem não faz? Muitas pessoas fazem tatuagem com o nome da mãe, o nome do pai. Tem amigo meu que tem o rosto do pai e da mãe desenhado nele. Então quer dizer que existem várias maneiras de você homenagear aquelas pessoas que você gosta. E existem pessoas que querem exacerbar isso, né? Querem externalizar isso. E às vezes você pode externalizar de várias maneiras. Uma tatuagem, né, no nome do seu filho, no nome do seu filho, sei lá, numa joia ou algo parecido. A maneira que nós temos de externalizar os sentimentos. Sim, sem problema. Galera, e aí... deixa eu voltar aqui. Eu tenho mais um detalhezinho para falar para vocês. E aí, depois que eu falei sobre a forma alotrópica, a temperatura também influencia. Se a temperatura influencia, a pressão também influencia. Então, aqui a gente não começou cálculo nenhum, é matéria bem teórica, matéria bem superficial. Eu gostaria que vocês tentassem fazer atividades propostas e, se tivesse dificuldade, falasse comigo. Tá? Que aí eu vou seguir para o meu slide agora. Né? No meu slide, nós vamos falar aqui agora sobre entalpia de formação. Então, vamos para o meu slide. Depois eu volto, faço vários exercícios com vocês. Mas eu queria que já fosse fazendo atividade proposta e riscando aquele que vocês não conseguiram fazer. E se estiverem muito ansiosos, pode pedir via WhatsApp. Mas caso contrário, depois que eu terminar a termoquímica, eu faço uma checklist nos exercícios das aulas, né, 10, 11, 12, né, das aulas de termoquímica. Então vamos para a entalpia de formação. Só um minutinho, que estou colocando o slide lá na entalpia de formação. Gente, nós vimos que, deixa eu voltar a compartilhar, nós observamos que o estado alotrópico influencia na variação de entalpia. Então, a partir de agora, vamos dizer o seguinte, que um elemento químico ou um composto que se encontra no estado padrão, né, quando se apresenta em seu estado físico, alotrópico ou cristalino, mais comum e estável, a 25 graus Celsius e 1 atmosfera de pressão. Eu vou dar algum exemplo para vocês. Então, qual é o estado padrão do carbono? Carbono grafite. Qual que é o estado padrão do oxigênio? Gás oxigênio. Qual é o estado padrão do dióxido de carbono? CO2. Estado padrão da água. Água no estado líquido. Esse é a água no estado padrão. Padrão. Tá? Nós temos que memorizar algumas coisas. Outra coisa que eu preciso memorizar também, eu coloquei as mais comuns aqui, tá, gente? Que vai aparecer pra gente. Carbono, grafite, oxigênio. Quando eu falar de oxigênio, para reagir vai ser O2. Quando eu tiver que usar dióxido de carbono, eu vou usar o dióxido de carbono no estado gasoso.
E quando eu tiver que usar água na minha reação termoquímica, eu vou ter que usar água no estado líquido. Essas são as mais comuns. Isso resolve qualquer exercício que vocês tiverem. Então, copie isso aí. Que alguns exercícios eu vou ter que construir as equações termoquímicas. Então, se alguma reação termoquímica eu tiver que usar o carbono, eu vou ter que usar ele da forma de grafite, não na forma de diamante. Se eu tiver que usar o oxigênio, eu vou ter que usar ele da forma de gás oxigênio, O2, não ozônio, O3. Se eu tiver que usar o dióxido de carbono, eu vou ter que usar ele, o CO2, mas na forma gasosa, não na forma líquida nem na forma sólida. Se eu tiver que usar água, eu tenho que usar água no estado líquido, em nenhum outro estado físico, porque esse é o estado padrão para a gente, mais estável. Outra coisa muito importante para a gente é que toda substância simples que se encontrar no estado padrão vai ter entalpia igual a zero. Por exemplo, eu citei algumas para a gente aqui. Então, qual a entalpia do carbono grafite? Zero. Do P4, que é o fósforo vermelho? Zero. Do gás nitrogênio em 2? Zero. Do gás oxigênio O2? Zero. Do enxofre rômico, enxofre S? Zero. Prata? Zero. Ferro sólido? Zero. Prata sólido? Zero. Mantendo no estado padrão de 25 graus Celsius e 1 atmosfera, substâncias simples sempre terão enthalpia zero. Perfeito? Show! O professor, o que é entalpia de combustão? Entalpia de combustão é toda vez que eu tenho uma substância qualquer reagindo com gás oxigênio. Então, se ela reage com gás oxigênio, automaticamente, o que eu vou ter? Uma reação de combustão. Então, toda vez que você bater para o olho para uma reação e tiver lá uma substância reagindo com gás oxigênio, vai ter uma reação de combustão. Toda reação de combustão é uma reação exotérmica. Não se esqueçam disso. Independente da substância. Tá? Reação de combustão. Eu não vou fazer esse exercício aqui agora com vocês, porque no livro de vocês trouxe lei de Hess depois. Então, vou pular ele. Vou pular. E eu vou para a entalpia de formação. Depois eu volto nele. Tranquilidade. Galera, o livro de vocês fala de entalpia de formação. Professor, o que é a formação de uma substância aí que parte daquelas substâncias utilizadas? Show? Professor, suponhamos que eu fosse aqui pedir para vocês escreverem a reação de formação do ácido sulfúrico. Como que nós iríamos escrever a equação de formação padrão do ácido sulfúrico? Como que eu iria escrever isso? Alguém tem alguma ideia de como escreve isso? Alguém tem alguma ideia? Ou não tem ideia? Ó, eu quero produzir o H2SO4. H2. Ácido sulfúrico. Quais substâncias que eu vou ter que utilizar para ser produzido? Então, hidrogênio, enxofre e oxigênio. Qual é a forma alotrópica? Alotrópica não. Qual é a forma mais estável do hidrogênio? H2. Qual é o estado? O enxofre, enxofre rômico. E o oxigênio, O2. No estado gasoso. Perfeito? Provavelmente esse cara aqui vai estar no estado líquido, né? Então vamos balancear, ó. 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Um enxofre, 4 oxigênio. Então essa equação que eu fiz aqui é a equação padrão de formação do ácido sulfúrico. Nós teremos que ter capacidade de fazer isso. Teremos que ter capacidade de fazer isso. Por exemplo, Jonaci, como que seria a equação padrão de formação do etanol? Qual que é a fórmula do etanol? Fala para mim. Quem lembra aí? Qual que é a fórmula do etanol? C2. C2. Eu estou pensando quando um O. E aí, Não lembro etanol? quantos H são. Eu tenho que contar. Eu posso colocar assim, ó, H5OH. Show? Isso. Essa é o etanol.
Então, como que ficaria a equação de formação do etanol? H2 em gás. Vamos pegar esse pedido. Carbono, grafite, mais gás hidrogênio, mais oxigênio gasoso. Balanceando, 2 aqui, 3 aqui e meio aqui. Perfeito? Sempre a equação de formação é para um mol da substância que eu vou formar. Então, para eu formar um mol de etanol, eu preciso de 2 mols de carbono grafite, 3 mols de hidrogênio gasoso e meio mol de gás oxigênio. Pronto. Então, nós temos que saber fazer as equações de formação. Perfeito? Show? Agora, eu preciso aplicar isso para vocês. Como que eu vou calcular a variação de entalpia de formação, né? Como que eu vou calcular a variação de entalpia de uma reação utilizando a entalpia de formação? Como está ali, ó. Sempre entalpia final menos entalpia inicial. Sempre assim. Então, vamos lá. Eu vou colocar um exemplo para a gente. Considerando que a entalpia de formação, considerando que a entalpia de formação do óxido de alumínio e do óxido de magnésio são, respectivamente, menos 1.670 kJ por mol e menos 604 kJ por mol, qual que é a entalpia dessa reação? Aí eu pergunto para vocês, por que ele não me deu a entalpia de formação do alumínio? Já que ele apareceu, por que ele não me deu de magnésio? Vale quanto isso? 0. Por que vale 0? Porque são substâncias simples. Perfeito? Tranquilo para vocês? Só que, olha o detalhe, eu balanceei a minha equação. No exercício, não obrigatoriamente tem que vir balanceado. Já está balanceado para adiantar. Vocês estão vendo que aqui é por mol? Está vendo que é por mol? Então, quer dizer que eu precisei, para essa reação, 3 mols do óxido de magnésio, que formou um único mol de alumínio. Show? Então, quer dizer que eu vou ter que fazer uma multiplicação. E nós já aprendemos que a variação de entalpia é influenciada pela quantidade. Então, se eu tenho 3 mols, eu tenho não só 604, mas eu tenho 1.812. Então, vamos calcular agora. Professor, o que é isso aqui, professor? A variação de entalpia é, presta atenção que eu estou fazendo, Que símbolo é esse? Que símbolo é esse? Soma. Somatório. Isso, somatório da entalpia de formação, né? Entalpia padrão de formação dos meus produtos. Vou colocar a vírgula aqui, dos meus produtos. Menos da fórmula. Somatório da entalpia padrão de formação dos meus reagentes. Obedecendo os coeficientes Stequiométricos. Então, toda vez que eu vou fazer um cálculo desse, claro que aqui eu coloquei só tem uma substância, só tem um produto, mas eu poderia ter 2. Aí eu vou somar os 2. E aqui o cuidado aqui é a operação matemática. Tem que ter cuidado com sinais. Esse sinal aqui é da fórmula, tá? Então, se esse cara aqui for negativo, der negativo é menos vezes menos, vai virar mais. É da fórmula. Aqui deu quanto, Então, como é que ficaria esse daqui pra gente? Ficaria como, Jonaci? Ficaria assim, variação de entalpia é igual menos 1.670 menos vezes menos mais 3 vezes 4 vão dar 12, vão 1. Como é 0 ali abaixo, e aqui 18. Repare que os meus algarismos aqui, tem sinais diferentes. O que eu faço? Em módulo, quem é maior? 1.812. Então, já sei que a variação de entalpia vai dar positiva. Eu pego o número de maior módulo e vou subtrair do de menor módulo. Então, aqui,
2, 4, 142 quilojoules. E aí? Já viram isso em algum lugar na vida de vocês? Fala para mim. Sim. Sim, né? Boa, fácil. Fácil, né? É. Tranquilamente, né? Galera, tá aqui a nossa resposta. Então, hoje nós discutimos sobre entalpia de formação. Não acabou a Professor, aula. Oi. as questões que te dão duas fórmulas químicas e te pede para chegar no valor de um elemento, trocando ele de lado, é de termoquímica também? Pedindo Termoquímica entropia. também. Termoquímica também. Termoquímica também. Depois você me dá um exemplo dessas reações aí, que a gente faz também aqui nas aulas, tá? Sem nenhum problema. Eu só lembro do ano passado. Ou é do Enem que eu lembrei. Eu nem lembro de onde eu vi isso. Sim. A gente estudou. Sim, tá Lembro massa. Tá revisando, nós estamos revisando. Galera, por hoje, então, né? É só. Nós temos outra aula de química, a gente vai continuar a termoquímica, tá massa? Galera, um forte abraço, um ótimo dia para vocês e até a nossa próxima aula. Se não me engano, acho que é sexta-feira. Fui.